Revistim CBN Joca. O Brasil e o mundo em 10 minutos. Notícias para jovens curiosos. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando agora mais um episódio do nosso Revistim CBN Joca, podcast de notícias para você que é um jovem, uma jovem curiosa e quer ficar por dentro dos assuntos importantes que acontecem pelo mundo. Eu sou a Pétria Chaves, jornalista da Rádio CBN, e toda semana eu estou por aqui trazendo destaques para a gente conversar, debater, se aprofundar, fazer muitas perguntas, e assim você vai ter muito o que falar com seus amigos, com seus pais, arrasar nas discussões da escola. E hoje a gente fala sobre energia nuclear. Você já ouviu falar? Será que é perigoso? O mundo já assistiu desastres com usinas nucleares, como aconteceu em Chernobyl. Será que a ciência deu a volta por cima? Para saber as respostas, aumenta o som do seu fone. E as ondas radioativas? Opa, esse é o tema de hoje, Palito, já spoilerizando aqui. Hoje a gente vai falar de Chernobyl, que voltou com... Ou Chernobyl. Ou Chernobyl, né, que seria o correto. Que voltou aí a boca do povo, principalmente em função da série da HBO que está no ar e que está sendo votada uma das melhores séries já de todos os tempos. Sim, Chernobyl é assunto de podcasts como o Que Mundo é Esse, aqui da CBN com André Fran, até séries premiadas de televisão, como eles falaram. No nosso episódio do Revistim, vamos além. Será que existe a possibilidade dessa cidade fantasma na Ucrânia se transformar em um patrimônio mundial da Unesco? Mesmo 35 anos após o desastre nuclear que aconteceu por lá, a cidade ainda desperta o interesse das pessoas. Como é que um desastre da magnitude do que aconteceu na usina de Chernobyl em 1986 pode transformar a vida das pessoas e ser tão importante para o mundo, a ponto de se tornar um patrimônio mundial? Para falar sobre isso, eu não estou sozinha, não. Eu convidei o Pedro, que já está na ponta da linha. Pedro, tudo bom com você? Oi, Pétria, tudo bem? Tô bem, sim. Fico feliz, Pedro. A gente está muito feliz de ter você hoje aqui para repercutir esse assunto com a gente. Eu queria saber se você já viu alguma coisa sobre essa notícia, se você viu essa notícia no Jornal Joca, também se você já estudou isso na escola. Então, eu já vi sobre esse assunto, sim, no YouTube, e quando eu fiquei sabendo que o assunto no Jornal Joca ia ser esse, eu fiquei bem ansioso, viu? Eu imagino, pra querer Pedro, saber mais sobre o assunto. Muito legal, eu também ficaria, eu acho que também quando eu era mais nova, esse assunto despertava muito interesse, porque agora, né, a gente retoma esse assunto agora, no dia 26 de abril de 21, fez exatamente 35 anos que aconteceu, esse que foi o maior acidente nuclear da história da humanidade, e o que mais se falou foi do interesse do governo da Ucrânia, que é onde se localiza, né, a antiga usina, em transformar Chernobyl em um patrimônio mundial da Unesco. Mas o que será que isso significa, né? A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência, Cultura. É uma agência que tem como objetivo garantir a paz e a segurança no mundo por meio desses valores, né? Por isso, todos os patrimônios considerados valiosos para o mundo, é claro, a Unesco tem um super interesse em preservar. Sim. Pétria, deixa eu tirar uma dúvida. Como que uma cidade que foi totalmente destruída pode virar um patrimônio tão valioso para a população, para os humanos? Essa pergunta é ótima, Pedro. Eu vou te explicar um pouco mais, porque assim, um patrimônio cultural, ele conta uma história, né? Uma herança passada durante gerações. Preservar esses marcos é preservar a nossa história, inclusive os nossos traumas ao longo da história. Isso acho que responde um pouco à tua pergunta. Um patrimônio cultural pode ser um conjunto de prédios, um monumento, um sítio arqueológico, uma formação natural, por exemplo, que abrigue animais e vegetais ameaçados, ou áreas que tenham valor científico, ou até mesmo a música pode ser considerada um patrimônio, desde que represente algo muito importante para a humanidade. Mas como
como que a Unesco define isso? É legal, são alguns critérios. Na verdade, assim, o país que tem um patrimônio solicita para a Unesco essa classificação. Aí a indicação segue um monte de critérios, é super rigoroso. Caso a Unesco entenda que o patrimônio realmente é importante para a história do mundo, aí ela ajuda financeiramente para a preservação e segurança desse local. Mas, Petra, existem muitos desses pelo mundo? Muito louco, Pedro. Existem mais de 1.000 patrimônios espalhados pelo mundo. E olha que interessante, só aqui no Brasil nós temos também 22 bens tombados pela humanidade. Um deles é o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Sabe aquela cidade que tem as esculturas barrocas de Aleijadinho? Você já ouviu falar? Sim, eu já ouvi falar sim. Me surpreendi de saber que tem no Brasil, sabe? É uma coisa que eu nunca imaginei. É verdade, por isso que é tão legal essas pesquisas, Pedro. E a usina de Chernobyl é um desses lugares que fizeram história para o mundo, como esses lugares que tem no Brasil também, estão espalhados por todo o mundo. Mas no caso de Chernobyl, bem diferente, né, aqui do caso do Brasil, que é por meio da arte desses valores, lá, infelizmente, foi por causa de um acidente de grandes magnitudes, mas mesmo assim o interesse das pessoas pelo acontecimento é tão grande que até hoje o turismo por lá é enorme. Petra, mas como que aconteceu o acidente lá em Chernobyl? Essa é uma curiosidade super importante. Para explicar tudo direitinho pra gente, eu convidei o Ronan Cordeiro. Ele é professor de História, ele é formado pela USP, ele dá aula para o ensino fundamental e médio em vários colégios públicos e particulares. Ele mandou um áudio pra gente, vamos ouvir. Era 1h23 da madrugada do dia 26 de abril de 1986, quando os habitantes da cidade de Pripyat, na Ucrânia, acordaram com o som de uma grande explosão. Essa explosão vinha da central nuclear elétrica de Chernobyl. Essa central nuclear ficava a poucos quilômetros da cidade e era bastante moderna e incorporava toda a tecnologia soviética da época. Ela era composta por 4 reatores, sendo que o quarto deles era o mais recente. Nele estavam sendo feitos testes de segurança, conduzidos aí pelo engenheiro atômico Anatoly Dyatlov. Seja por falhas humanas na condução desses testes, seja por falhas no próprio design desses reatores, houve uma grande explosão. Esse reator superaqueceu, o que causou uma primeira explosão seguida de uma segunda e de outras explosões menores. Essas explosões lançaram cerca de 100 vezes a radioatividade lançada, por exemplo, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Cerca de 31 pessoas morreram na hora, dentro da usina, e cerca de 200 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, tanto da cidade de Pripyat quanto dos arredores da usina. Fora que até hoje não se sabe exatamente o número exato de pessoas que morreram em decorrência de doenças trazidas pela radioatividade. Trata-se do maior desastre nuclear já ocorrido na história humana. Imagina, Pedro, acordar com um barulho bizarro desse e descobrir que uma usina nuclear explodiu. Um acidente desse tamanho. As pessoas que saíram de lá nunca mais puderam voltar, porque o acidente alterou para sempre a região, e mesmo depois de 35 anos, os cientistas afirmam que ao redor da antiga usina, lá ao redor vai continuar inabitável por mais 20 mil anos. Tudo isso por causa da radiação, né, que permanece ali no local. Nossa, Petra, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a energia nuclear, o pessoal sabia que era tão perigosa, por que eles inventaram isso? Essa curiosidade é fantástica e é uma pergunta muito difícil de responder, Pedro. O que se sabe é que, inicialmente, essa energia era utilizada para fins militares, né? Mas depois das catástrofes de Chernobyl, também de Fukushima, no Japão, e da Three Miles Island, nos Estados Unidos, o mundo entendeu que as consequências da má utilização dessa energia poderiam ser muito perigosas para toda a humanidade. Por isso que hoje a energia nuclear é utilizada só de forma pacífica. Hoje a principal utilização é a produção de energia elétrica através das usinas termonucleares. Para você ter uma ideia, 15%
da energia no mundo vem desse tipo de energia nuclear. E mesmo tendo desvantagens e um alto risco de contaminação, ainda se investe nesse tipo de energia por ser considerada uma energia limpa, ou seja, quando ela é usada corretamente, ela não causa poluição pela emissão de substâncias, que são decorrentes do seu processo. Outra pergunta que eu quero te fazer: existe alguma possibilidade desse tipo de energia nuclear ser uma fonte de energia segura? Para te responder essa pergunta importante, Pedro, eu falei com o Ernesto Mané Júnior. Ele é um diplomata brasileiro, também físico nuclear. Ele estudou durante muito tempo os reatores nucleares. Ele é o que a gente chama de PhD em física nuclear pela Universidade de Manchester, e ele também tem pós-doutorado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É um daqueles brasileiros de tirar o chapéu e que vale a pena a gente seguir. Ele sabe tudo sobre esse assunto e ele te mandou uma explicação bem profunda para a tua pergunta. Ótima pergunta. A energia nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, porque em seu ciclo não está envolvida a emissão de gases de efeito estufa. A energia nuclear está armazenada no coração da matéria, nos núcleos dos átomos. É parte da energia primordial que a natureza armazenou no processo de criação de todos os elementos químicos bilhões de anos atrás. Há menos de um século, a humanidade aprendeu a controlar essa energia e passou então a construir reatores nucleares para aproveitar esse potencial extraordinário. Para funcionar, um reator nuclear precisa de combustível, geralmente urânio. A energia liberada pela fissão dos átomos de urânio é convertida em forma de calor para esquentar a água do reator e movimentar turbinas que produzirão energia elétrica. Todos os reatores nucleares, dos mais básicos aos mais avançados, funcionam em linhas gerais a partir desse mesmo princípio. Ela é considerada segura? Essa é também uma boa pergunta. A produção de energia nuclear é uma das formas de produção de energia mais reguladas que existe. Ao longo de décadas, aprendemos a melhorar o design e a operação de reatores, de modo a garantir a operação dentro de margens de segurança. Nesse campo, há muita cooperação internacional e adesão a padrões rígidos de qualidade. Outro tema que é importante levar em consideração é o tratamento do combustível nuclear irradiado, popularmente conhecido como lixo nuclear. O lixo nuclear precisa ser armazenado corretamente, pois é altamente radioativo. Felizmente, também desenvolvemos formas eficientes de tratamento desse material. Pedro, olha só o poder da ciência. Depois dessa explicação, também fica muito importante a gente pensar nos avanços da ciência para promover energia limpa, para a gente ver como a humanidade também pode transformar a nossa própria história. Enquanto avançam esses estudos sobre energia nuclear, nós também temos outras opções de energia limpa: a energia solar, a energia eólica e a energia hidráulica. Petra, mas deixa eu te fazer uma pergunta. No nosso planeta, a gente tem que pensar em coisas para preservar o nosso planeta, não é mesmo? Com certeza, Pedro. Eu acho que esse, hoje em dia, é um dos grandes inspiradores da própria ciência. Como é que a gente pode produzir, como é que a gente pode ser eficiente, mas ao mesmo tempo sem destruir o nosso planeta. Esse não era um valor antigamente, mas hoje com certeza é, porque o planeta é a nossa casa. E eu acho que cada vez mais, em várias áreas da sociedade, a gente vem se dando conta disso. Eu fico muito feliz que você levantou essa bola. E mais, o nosso papo já vai chegando ao fim e eu fico muito feliz também por todas as perguntas super inteligentes que você levantou aqui pra gente nesse tema que é profundo e importante sobre a história da humanidade. Eu espero que você tenha tido as suas respostas na ponta da linha e tenha aprendido muito com a gente nesse podcast, Pedro. Sim, Petra, gostei muito de participar. Você conseguiu me responder todas as minhas perguntas, tirei todas as dúvidas. Foi uma oportunidade única saber fundo sobre esse assunto. Você acha que você vai poder detonar nas discussões da escola quando esse for o assunto, Pedro? Sim, eu vou conseguir saber bastante coisa, hein? Eu quero também agradecer muito ao professor Ronan e ao diplomata Ernesto Mané Júnior, que ajudaram muito a gente com as respostas. Quero agradecer mais uma vez o Pedro e também contar para você aí que está ouvindo a gente, que se quiser ficar por dentro de mais assuntos, é só ouvir os nossos episódios anteriores. Estão todos disponíveis em o nosso site e as nossas plataformas de podcast. Tchau, Pedro. Um beijo para você. Até a próxima.
Um beijo, até a próxima. É assim que a gente termina mais uma edição do nosso Revistinha CBN Joca, que teve hoje a participação do Pedro. E se você tá aí e quiser participar também, e se tiver entre 11 e 14 anos, você pode mandar um e-mail pra gente no joca@magiadeler.com.br. E se você tá ouvindo e quiser saber mais sobre esse assunto, você também pode acessar o portal do Jornal Joca. Lá tem todas as informações para você. E não se esquece também de seguir a nossa rede social, o Instagram, no @revistim_CBNJoca. Nesse podcast, que contou com o roteiro e a produção da Renata Said, os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Apresentação, Pétria Chaves. A realização é do Jornal Joca e da Rádio CBN. Tchau, gente. Eu aguardo as próximas cenas dessa história da humanidade. Eu deixo meu beijo aqui para vocês. Tchau, até a próxima semana. Revista